Olha só, nesse vídeo eu vou ajudar vocês a interpretar as medidas do paquímetro, tá bom? Então, nesse caso aqui, é um paquímetro digital. Esse é um paquímetro analógico. Ou seja, esse aqui, ele vai me dar mais precisão das medidas nas casas centesimais e do que esse, tá bom? Então, eu consigo pegar as medidas desse, mas não tão preciso como esse, tá bom? Então, eu vou descartar isso aqui por enquanto e vou ajudar vocês a entender um pouco como fazer a medida através desse paquímetro aqui, tá? Ele tem um pouco mais de dificuldade, mas a partir da hora que você entender, já era. Saca só, você tem que entender que nesse paquímetro aqui, ó, você não vai levar mais nada em consideração, a não ser esses dois pontos aqui, ó. Vocês percebem que tem um pontinho aqui, esses dois pontinhos vermelhos aqui, ó. Tanto na parte inferior do ponto de baixo tem um zero, e na parte de cima também tem um zero, ou seja, esses dois vai ser o nosso ponto de referência, principalmente a casa do zero de baixo. Então vocês percebem que quando eu começar a puxar ele aqui, ó, ele vai começar a deslocar, ó, o pontinho vermelho de baixo do zero, ele vai começar a deslocar nas casas, nos pontos ali, ó, nos tracinhos. Então você percebe o seguinte, a partir da hora que eu começar a puxar aqui, ó, ele já deslocou uma casinha ali, ó, um tracinho. Então aí já deu 1 milímetro. Deslocou 2 milímetros. 3 milímetros, 4 milímetros. Quando ele chegar nos 5 milímetros, esse risquinho maior ali, ó, que o pontinho vermelho tá acusando ali, ele já deu 5 milímetros. Então, ó, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros. O risquinho do zero de baixo ali, ó, que tá o pontinho vermelho, ele chegou no 1. Então, quer dizer o quê? Ele pulou 10 casas. Ele veio através daqui até chegar no 1 ali, ó, deu 10 casas, ou seja, deu 10 tracinhos, significa que ele atingiu 10 milímetros, entendeu? Então, cada risquinho desse é 1 milímetro. Você não fala que deu 1 centímetro. Aí você vai medir com a régua, né? Aqui no caso, você vai falar na interpretação em milímetros, beleza? Então, nesse caso é o seguinte, o que a gente precisava chegar era que vocês entendessem exatamente nesse ponto aqui. Então, eu cheguei à conclusão, se você entendeu que até aqui deu 10 milímetros, eu sei que quando eu puxar o risquinho do 0 no 2, já deu 20 milímetros. E assim, consequentemente, 30 milímetros, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos interpretar uma medida aqui, para a gente ver se está realmente certo. Nesse caso aqui, ó, esse aqui ele está dando 0,70 centésimo de milímetro, tá? Então, no caso, eu vou puxar ele aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Ó, vocês percebem que ele deu 0,70 centésimo de milímetro. Como que eu vou saber se ele deu mesmo? É muito simples. Eu vou pegar aqui esse paquímetro, vou zerar ele aqui, ó. Ele não está zerado ainda. Eu encosto ele totalmente e zero ele. Agora está zerado, ó. E vou vir aqui, ó, vou puxar ele e vou colocar aqui essa lâmina. Quando eu apertar ele aqui agora, ó, deu 0,70 centésimos de milímetro. Então, com esse paquímetro digital, é muito fácil você interpretar. Por isso que seria bom você comprar um aí, tá? Isso vai ajudar bastante você, principalmente medir pastilha, para você pastilhar cabeçote aí de duplo comando de válvula. Mas nesse caso aqui, a gente vai chegar já já com essa medida aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se eu for medir uma peça maior, para não complicar tanto a cabeça aí, eu vou medir, um exemplo, essa peça aqui. Então, eu vou colocar aqui, vamos medir aqui quanto que tá dando, ó. Vocês percebem que ele chegou aqui, deixa eu travar ele aqui para nós fazer essa medida aqui. Você percebe que ele pulou a casa do 1, né? Então, ele deu 10 milímetros. Daí, ele pulou mais 1, 2, 3. Então, ele, a partir da casa do 10 milímetros, ele pulou mais 3 casas. Então, eu sei que deu 13, tá bom? Só que ele ultrapassou um pouquinho. Se você olhar bem ali, ó, você percebe que ele ultrapassou um pouquinho do terceiro risquinho. Ou seja, agora que vem o BO, sabe? Então, agora eu quero que você tenha bastante atenção aí. Por quê? A partir de agora eu já sei, ele já me informou que deu 13, mais alguma coisinha. Então, ele ficou entre o 13 e entre o 14. Então, agora eu vou ver nesse risquinho de baixo aqui, ó, do 1 até o 10, aqui, eu vou ver qual deles que parece que vai estar um risco só. O exemplo, parece que eu passei a caneta e fiz um risco só. Nenhum deles do 1 até o 10 vai estar coincidindo tanto como apenas um. Então, nesse caso, eu vou estar olhando aqui, ó. Vou chegar bem próximo e vou estar olhando assim, ó. Esse daqui não está certo, esse não está certo, esse não está certo, mas o risquinho do 1,
ele parece que tá um risquinho só. Tipo assim, parece que foi riscado aqui, ó, e passou até em cima. Vou ver se eu consigo deixar assim para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Parece que é um risquinho só, tá vendo, ó? Tá bem certinho ali, ó. Parece que é um risquinho só. Já o 2 não tá certo, o 3 não tá certo, o 4 pior ainda, o 5, cada vez vai ficando pior ainda. Mas o 1 foi o único que ficou certo. Então, ou seja, ficou 13,10 centésimo, tá bom? Ou 13,1 décimo. Então, eu posso falar centésimo ou décimo. Então, ficou 13 porque ele ultrapassou o risquinho do 3 mais alguma coisinha. Aí, agora, olhando nas casas aqui, o que bateu mais, que coincidiu, foi o risquinho do 1. Então, é 13,10 centésimo, beleza? Então, eu acredito que foi uma explicação aí razoável para você conseguir entender. A gente não tem uma forma mais precisa de demonstrar do que isso, tá bom? Essas casas de cima aqui, ó, isso aqui é em polegada, tá bom? Isso não vem o caso de vocês estar utilizando no setor da motocicleta. Mas se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo explicando exatamente como que funciona em polegada. Mas eu acho que vai complicar um pouco aí o entendimento de vocês. É bom vocês focar sempre aí em casas de milímetros, tá bom? Pessoal, então nesse caso, fica a dica aí, tá? Para vocês medir aqui, no caso, esse centésimo aqui de 70 centésimo, como deu a precisão do outro agora, seria bem simples, ó. Vocês percebem que eu trabalho aqui agora, ó. Tirei aqui. Vocês percebem que não chegou ainda no 1. Ó, ele deslocou do 0. Vou focar mais ali, ó. Ele deslocou do 0, mas ele não chegou ainda no 1 milímetro. Ele está entre o 0 e o 1. Então quer dizer o quê? Eu já vou direto para baixo. Eu vou perceber que o risquinho do 7 é o único que está coincidindo, ó. Um risquinho direto. Então eu sei que é 0, porque não chegou no 1 milímetro ainda, 0,70 centésimo de milímetro, ou 0,7 décimos, entendeu? Então, essa que é a interpretação do paquímetro. Então é muito simples, pessoal. Pega um paquímetro desse aqui, assiste o vídeo, retorna ele várias vezes e pega o esquema como que faz as medidas aí para você medir cubo da lona de freio, rolamento, haste de válvula, pistão, anéis, camisa, tudo você vai precisar. Então, essa é a ferramenta exclusiva do mecânico. Então, você deve praticar diversas vezes até você pegar a noção aí como fazer as medidas. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.